Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui para gravar a nossa aula da unidade 4 da disciplina de Antropologia Jurídica e História do Direito, né? Onde nós vamos discutir a antropologia jurídica a partir das questões contemporâneas, né? Os temas mais importantes, os debates centrais e, claro, com o objetivo de contribuir para a formação pluralista de vocês, né? Para além da formação técnica, ok? Nessa aula de antropologia jurídica contemporânea, como existem várias temáticas importantes, eu escolhi uma que é central, tá? Para o debate jurídico contemporâneo, que é a ideia e a prática do pluralismo jurídico, ok? Então, ao longo aí dos próximos minutos, eu falarei para vocês sobre essa temática central no direito contemporâneo, que é o pluralismo jurídico, ok? Bom, eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o monismo jurídico e o pluralismo jurídico de maneira geral, no âmbito geral, na esfera internacional, ok? Inclusive fazendo um histórico do início da formação do monismo jurídico até chegarmos no pluralismo jurídico. Na segunda parte da nossa aula, eu vou trabalhar essa questão do monismo jurídico e do pluralismo jurídico no Brasil, ok? Então, nós vamos iniciar aí a primeira parte da nossa aula falando da formação geral, das características gerais de como que a teoria do monismo jurídico se alicerçou aí no âmbito internacional, ok? Então vamos lá. Quando eu falo em monismo jurídico, eu estou me referindo ao ordenamento jurídico constituído, legitimado por uma única instituição oficial, que é o Estado, ok? Então, quando falarmos em monismo jurídico, nós estamos falando no ordenamento jurídico positivado pelo Estado moderno. E como que é esse processo? Eu vou falar um pouco do histórico, para que vocês compreendam essa dinâmica do monismo jurídico e depois do pluralismo jurídico, tá? Na Idade Média, no feudalismo, devido à descentralização política e administrativa, haviam vários feudos que tinham suas próprias ordenações, tá? Então, quando nós temos vários ordenamentos jurídicos, nós chamamos isso de pluralismo jurídico, uma pluralidade, uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos. Então, no mundo medieval, nós tínhamos uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. E quando isso muda? Isso muda na Idade Moderna, tá? Do século XVI ao século XVII, nós vamos ter a formação das chamadas monarquias nacionais absolutistas, ok? Esse processo da formação das monarquias nacionais absolutistas levou a uma centralização política e administrativa do Estado. Então, aquela realidade descentralizada do mundo medieval já não existe mais na Europa moderna, que vai centralizando todos os poderes e ordenamentos na figura do Estado. Tá? Então, olha que interessante. O monismo jurídico ele está se constituindo no mundo moderno a partir do processo de centralização política e administrativa do Estado. Então, agora, os estados centralizados, né,
na forma de monarquias nacionais, sobretudo absolutas, vão concentrar todo o poder, toda a administração e, principalmente, a produção do ordenamento jurídico. Então, no mundo moderno, nós temos um direito que é positivado pelo Estado. É exatamente essa construção jurídica positivada pelo Estado que nós chamamos de monismo jurídico. Por quê? Mono. Nós temos um elemento responsável em legitimar e positivar o direito, os ordenamentos jurídicos. Quem é essa instituição? O Estado Nacional Moderno Absoluto. Ok? Bom, no século XVIII, com a Revolução Francesa, aquela monarquia nacional absoluta, ela será derrubada, né, com o chamado fim do antigo regime. Então, durante o século XVIII e o século XIX, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, nós vamos ter a formação de uma nova estrutura de poder que não mais se concentrará na mão da aristocracia. Mas agora, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial Inglesa, nós temos uma nova classe que se assenhora do poder. Que classe é essa? É isso mesmo, a burguesia. Então, a burguesia ela vai criar uma nova estrutura jurídica. Continua, né, o monismo jurídico, ou seja, o Estado continua ainda sendo a fonte de legitimação desse poder jurídico. Só que agora nasce o conceito de nação, de povo, de soberania e assim por diante. Tá? Então, veja que interessante. Ao longo do século XVIII e do século XIX, nós temos um direito que continua sendo positivado pelo Estado, por isso o Estado é a única instituição oficial que cria, aplica o direito, né? Só que agora a partir de uma visão burguesa, não mais de uma visão aristocrática, como era no século XVI e no século XVII. Então, esse direito que nasce com a burguesia no século XVIII e no século XIX é um direito individualista, é um direito liberal e é um direito burguês. Ok? Então, nós temos aí um processo histórico dessa formação. Bom, é importante dizer a vocês que esse direito burguês que nasce com a Revolução Francesa, de base individualista, porque a burguesia é individualista, ele permanece em grande parte até os nossos dias atuais. Essa concepção de cidadania individualista que temos hoje é fruto desse direito burguês. Tá? Bom, mas vamos seguir com o nosso processo histórico. Então, olha, já falei do direito monista, né, da teoria monista do direito, que nasce no século XVI, no século XVII, com a aristocracia e com o absolutismo monárquico. No século XVIII e no século XIX, continua a teoria do monismo jurídico, só que agora com o direito burguês, não mais aristocrático, né? Então, aquela estrutura de monarquia absolutista dará lugar para outras formas de governo, ok? E no século XX, como que isso chega no século XX? No século XX, nós teremos ainda dominantemente uma cultura jurídica monista, né? Pensando aí nas décadas de 1920, 1930, 1940, 1950, nós falamos no modelo de direito positivado pelo Estado. Mas que Estado é esse? Esse Estado, no século XX, é o Estado que nós chamamos de Estado de bem-estar social, ou welfare state. Né? O que seria esse Estado de bem-estar social? Após as crises econômicas proporcionadas, né, ou derivadas, na verdade, do crack da Bolsa de Nova York, né,
nós vamos ter uma desorganização do sistema capitalista. E para socorrer e para reorganizar a economia e também a dinâmica social, nós teremos a formação de um modelo de Estado que nós chamamos de Estado de bem-estar social. O que é o Estado de bem-estar social? É um Estado que busca proteger socialmente a sua população, criando então medidas de proteção social, econômica, de saúde, de educação e assim por diante. É o chamado welfare state. Tá? Esse estado de bem-estar social vai entrar em declínio na década de 60, na década de 70. Por quê? Porque na década de 1970 nós vamos ter uma crise econômica seríssima, que é, sobretudo, agravada pela crise do petróleo de 1973. Essa crise do petróleo de 1973 irá desestruturar a economia. E isso vai gerar uma quebradeira e um falimento de vários estados ocidentais. Então, aquele estado de bem-estar social que gastava para manter a saúde, a educação e outros benefícios sociais e direitos sociais da sua população, agora não terá mais recursos para isso. Né? Então, a partir da década de 1970, sobretudo, nós vamos ter aí o chamado Estado neoliberal, que é o Estado mínimo, que vai, exatamente por esta concepção de Estado mínimo, ter grande dificuldade em manter, sobretudo, o monopólio das questões jurídicas devido à crise econômica e devido à crise social. Traduzindo para vocês, na década de 1970 e 1980, com a grave crise econômica que se alastra pelo Ocidente, nós teremos muitos movimentos sociais reivindicatórios questionando a própria legitimidade do Estado, desse Estado que fora até então responsável pela elaboração das leis a partir do seu poder legislativo e, sobretudo, da aplicação das leis a partir do seu poder judiciário. Então, olha que interessante. A crise dessa concepção monista, né, ela está vinculada à crise social e política, sobretudo da década de 80. Momento em que muitos movimentos sociais irão pelo mundo reivindicar uma nova postura de Estado, uma nova formatação de Estado e, consequentemente, de um novo ou de uma nova estrutura jurídica. Deixa eu ser direto para vocês. O monismo jurídico, ele sempre partiu de uma perspectiva elitista e excludente. E isso foi se agravando a ponto de gerar vários movimentos contestadores de sua dinâmica, de sua postura, que o colocou em xeque, em questionamento. Ou seja, será que esse modelo jurídico centrado e centralizado no âmbito do Estado é capaz de atender às necessidades e contemplar as demandas dos diversos grupos sociais no mundo contemporâneo? Será? Então, é a incapacidade do Estado de conseguir atender às demandas sociais, às demandas populares, que acabou levando ao que nós chamamos de crise do monismo jurídico, ou seja, do Estado como a única fonte de legitimação e de construção da estrutura jurídica. Ok? Então, por hora, é isso.